Lucas capítulo 22. Vamos ler o versículo 45 e 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar. Paizinho de misericórdia, nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos pela tua misericórdia. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia nessa tua misericórdia. Tu nos tem dado, ó Pai, a comer da sua palavra. Tu tens feito, ó Pai, que os céus e a terra permaneçam, que o nosso coração bata, que a vida continue pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, por esta graça que temos todos os dias. E clamamos nessa noite pela tua misericórdia, que pelo teu Espírito, meu Deus, pelo teu Espírito, a tua palavra venha a ser revelada no nosso coração nessa noite. Por misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus tem uma característica singular, única. Ela é orgânica, ela é viva. Existem muitos palestrantes, existem muitos professores, existem muitos mestres, sábios em diversos assuntos. Existem muitos livros com grandes e importantes experiências, mas o único livro que possui vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Eficaz é autossuficiente, é que funciona, é que realiza o propósito para aquilo que foi determinado, para aquilo que foi enviado. É que cumpre a missão até o fim, com louvor. E ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Vai na divisão da alma e do espírito. Lugar que os psicólogos não conseguem entrar. Lugar que os pastores não conseguem entrar. Lugar que os remédios não conseguem agir. E nós temos esse lugar. Portanto, para essa doença entre a alma e o espírito, só há um remédio: a palavra de Deus. Não existem dois remédios. Portanto, para essa doença, para essa dor entre juntas e medulas, só há um remédio: é a palavra de Deus. Nós conversamos, a última vez que estivemos aqui, sobre os últimos dias, ou sobre as últimas horas de Jesus. Sobre a ceia, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre o que tudo isso ocasionou. Eu queria voltar um pouquinho e só pegar alguns pontos que nós vamos utilizar hoje, chamando a atenção na condição, ou na situação que Jesus se encontrou, em especial no último dia antes da sua morte. De tensão, de nervosismo, de sensibilidade. Ele estava completamente suscetível a embarcar num problema terrível, até de depressão e o que quer que seja. Porém, o nosso mestre aqui nos ensina como lidar com essas questões. Lucas 19, vamos ler aí o versículo 41 e 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Quero só chamar a atenção aqui sobre esse ponto. Jesus chorou. Chorar é uma manifestação da alma, da nossa emoção. Se nós falamos coisas que mexem com a nossa emoção, nós acabamos chorando. As lágrimas são uma manifestação de emoção forte. E Jesus ali deixou, ou aconteceu, que a sua emoção se aflorou e chorou. Chorou. Ele havia chorado já quando foi lá ressuscitar Lázaro. Quando ele viu como as pessoas estavam ali chorando e tristes, ele disse que se perturbou em espírito e chorou. Mas agora Jesus está com essa manifestação. Já tinha entrado tantas vezes ali, já tinha andado por Jerusalém, já estavam perseguindo ele, já estava acontecendo um monte de coisa. Mas nesse dia, Jesus olhou para aquela cidade e chorou. Jesus estava extremamente sensível, sensibilizado. Olhou, viu a cidade e não se conteve. E não se conteve.
Quantos de nós aqui queremos chorar às vezes e não podemos, né? Porque me parece que, de repente, chorar é manifestação de fraqueza. A gente estava ali no encontro de casais e a Esther começou a contar uma história, e foi uma choradeira só, né? Todo mundo se emociona. Então a gente compartilha do sentimento, a gente compartilha, mas é uma exposição, não é, Esther? Você se expõe quando você chora, você se expõe quando você conta, porque as pessoas veem que você está sensibilizado. E Jesus estava aqui como um homem sensível. Jesus chorou. Ainda no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 15 até o 19. No mesmo dia, Jesus tem um outro extremo de reação. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E os derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentiam que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinavam dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Jesus derrubou a mesa também, virou a mesa, expulsou todo mundo. Jesus estava tremendamente irritado com aquela situação que encontrou no templo. E mais uma vez ele manifestou uma situação de emoção muito forte, muito forte. Essa atitude de Jesus, atitude absolutamente correta, não vamos questionar nada disso aqui, mas mostra que Jesus era um homem, como eu e como você. E era o último dia de vida dele. Era o último dia de vida dele. E ele demonstra aqui que estava profundamente sensível a qualquer situação. Havia chorado quando entrou em Jerusalém, agora quando entrou no templo, não suportou ver aquela cena, e a atitude dele foi enérgica, foi dura, foi forte. É o único registro que nós temos assim de Jesus agindo com tanta dureza, com tanta energia. Nem na hora da sua morte, nem na hora da sua prisão ali, que Pedro quis cortar a orelha lá dos soldados, Jesus calma. Jesus sempre foi de um temperamento calmo, manso. Mas aqui, nesse dia, Jesus demonstrou e deixou transparecer e agiu com sabedoria, mas que ele estava extremamente sensibilizado. Mas agora vamos olhar a declaração de Jesus. Porque nós estamos vendo aqui situações e estamos fazendo uma análise das situações. Então vamos ver o que Jesus diz do seu coração, do seu estado. Evangelho de João, capítulo 12. O Evangelho de João dedica mais de metade do livro só para as últimas horas de Jesus. Ele dá muita ênfase para esse finalzinho de vida. E aqui Jesus já está nesse momento. Nós já pregamos muito sobre isso. Já falamos muito sobre João 12:32. Mas nunca paramos para pensar que tudo isso aconteceu na véspera. Na véspera. Mas nós vamos ver aqui que Jesus começa aqui no capítulo 12, vamos pegar aqui a partir do versículo 21. Vai lendo aí até o 33. Pode pegar um pouquinho mais para frente, do 23. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Para um pouquinho aí. Tinha os gregos que estavam procurando Jesus, aproveitando a festa da Páscoa. Então todo mundo ia para Jerusalém. E tinha os gregos que estavam querendo ver Jesus.
e pediram lá para os discípulos dar um jeito dele falar com Jesus. E Jesus começa com esse discurso, falou: chegou a hora. Você sabe o peso dessa expressão? Ele sabia que chegou a hora. É muito pesado isso. Um homem que sabia que ia tomar o peso de todo o pecado da humanidade. Eu não estou falando só da morte física, do sofrimento, que já é terrível. Mas ele ia tomar todos os problemas que você tem na sua vida, que eu tenho na minha vida. Todas as enfermidades que você tem na sua vida, que eu tenho na minha vida. Sabe essa dor que você sente por causa do seu filho, da sua filha? Ele tomou. Mais a do seu vizinho, mais a da sua vizinha, mais a da sua filha, mais a minha, mais... Ele tomou todas as dores e todas as enfermidades ele levou sobre si. E ele chega naquele momento ali, fala: chegou a hora, é hora de morrer. É hora do grão de trigo morrer para poder dar vida. Você sabe o que quer dizer isso? Com consciência de que ele era a parte principal desse processo. E ele chega ali e fala: a minha alma, agora já não é mais por analogia, mas é por declaração do próprio Jesus, diz: a minha alma está angustiada. Sua alma já ficou angustiada alguma vez? Muitas vezes, né? Por que sua alma fica angustiada? Por vários motivos. Por uma pessoa que não olha para mim. Por uma pessoa que não me cumprimenta. Por um desconforto. Por uma traição. Por uma falta de respeito. Minha alma se angustia. Meu coração pesa. E eu não sei o que eu faço. Todas as vezes que nós somos de alguma maneira desagradados nessa nossa vida, toda vez que somos confrontados, toda vez que acontece algo que não está de acordo com a nossa verdade, porque todos nós temos a nossa própria verdade e somos senhores da nossa própria verdade. Todos nós temos o nosso ponto de vista, o nosso limite sobre o que é certo e o que é errado. Todos nós somos colocados nesse mundo com uma natureza de juízes e julgadores de tudo e de todos, o tempo inteiro. E quando, de acordo com o nosso sistema solar, de acordo com os planetas que estão em volta de nós, algo não está de acordo com a minha vontade, a minha alma fica angustiada. E a angústia é de verdade. Pessoas que são levadas a tratamentos, pessoas que são levadas a tratamentos químicos. Quantos de nós aqui já não tomamos uma bela de uma Neosaldina para dor de cabeça? Ou Doril. Agora eu estava vendo, tem remedinho que ferve também para dor de cabeça, para sarar mais rápido ainda. O que é isso? Se não confronto com a nossa vontade. Então, a nossa panela de pressão, eu estava conversando com a Cris, estava me contando que um psicólogo estava explicando como é que funciona, né? Os homens vão depositando as coisas dentro, e a gente é como se fosse uma panela de pressão. E a nossa válvula de escape é o nosso corpo. Então estoura. Estoura, começa com a dor de cabeça. Vira uma gastrite, úlcera, câncer. Vai virando um monte de coisa aí. Nervo ciático, dor no braço, dor na perna. Estoura o nosso corpo. Nós não sabemos lidar, nós não temos sabedoria para lidar com as opressões, com aquilo que angustia a nossa alma. Eu não sei o que fazer diante de uma situação adversa. Eu não sei como agir diante de uma situação que eu não consigo controlar. Nós nascemos com uma natureza de deuses. Nós nascemos com a natureza que herdamos em Adão. Como Deus sereis. Então, querendo ser Deus, querendo reinar. E quando perdemos o controle sobre os nossos filhos, sobre nossas finanças, sobre nossa saúde, sobre qualquer coisa, entramos em desespero. Perdemos a esperança. Perdemos a força. Jesus estava aqui em situação de profunda angústia.
Ele fala assim: o que direi eu? Pai, me livra dessa, porque pesou. Mas ele dá o primeiro ensinamento para a gente sair dessa situação. Precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Conhecer a verdade é o primeiro ponto aqui para sermos libertos dessas opressões. A primeira força de Jesus aqui foi: eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. Logo, ela tem poder de me libertar. Conhecer é importante, é precioso. Vamos ver mais um texto? Marcos, depois da ceia, Jesus sai lá para o Getsêmani. Marcos capítulo 14. Jesus gostava muito desse lugar. Ele passava muito tempo no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Vocês vão encontrar várias passagens de Jesus indo lá para o Monte das Oliveiras. Ele tinha o costume de passar a noite por lá. E depois da ceia, no último dia de vida, quando ele ia carregar toda a sua dor sobre ele, todas as suas enfermidades, todos os seus problemas sobre ele, ele foi lá de novo para o Monte das Oliveiras. Dá quase para ouvir ele falando o meu nome lá. Falou: Alcir, estou carregando aqui, estou consciente aqui que eu estou levando essas tuas paranoias, esses teus rolos, essas tuas dores de cabeça, eu estou levando. Está pesando sobre mim agora. E ele foi caminhando com os discípulos. E ele, de novo, se expressa. Versículo 33 do capítulo 14 de Marcos. 33 e 34. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. A gente passa batido pelo sentimento de Jesus. A gente passa correndo, voando por esses textos. A gente não admite o risco que teve Deus com Jesus aqui nesse momento. Foi um risco real. Jesus veio para cá como homem e ele podia não suportar. A gente não presta atenção na dificuldade, na complexidade dos sentimentos e da emoção da alma de Jesus nesse momento. Começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Quem aqui consegue ou parou alguma vez para imaginar Jesus apavorado? Jesus estava apavorado. Estava tomado de pavor e angústia, e ele diz: a minha alma está profundamente triste. A minha alma não está meio triste. E ele está falando da alma. A minha alma está profundamente triste. A situação de Jesus era muito pesada. Era muito difícil. A emoção de Jesus estava muito abalada. Nós julgamos com muita dureza as pessoas quando estão com a alma profundamente triste. Nós somos muito cruéis com as pessoas quando estão com a alma angustiada. Nós olhamos para as pessoas e falamos: isso não é coisa de novo nascido. Qualquer um que passar por adversidade vai ter a alma triste. Qualquer um que passar por dificuldades, mesmo que para mim não pareça, porque problema dos outros para a gente é refresco, não é assim? Não tem um dito popular que diz assim? Pimenta no olho do outro, para mim é refresco. Que absurdo você estar sofrendo por isso. Sai dessa, meu irmão. Isso não é problema. Até que isso pega você. Nós precisamos aprender a olhar com misericórdia, com compaixão e não com juízo, e não com julgamento. Nós precisamos aprender a olhar com amor. Ainda Marcos, Jesus faz essa expressão, dessa declaração, fala para os discípulos, fala: fica aí vigiando, e vai pouco adiante, diz que a distância de um tiro de pedra, né? Vai falar com o Pai. Versículo 35 e 36.
E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, se for possível, me livra, porque pesou. Na nossa imaginação, na nossa cabeça, olhando para o problema de Cristo e conhecendo a história, isso nem nos pesa, nem comovido ficamos. Eu estou mais para chorar com a história da Esther do que com a história de Cristo. Eu estou mais para me sentir emocionado, né, com o sofrimento e com a dor, que alguém aqui me contar a história, do que em tentar compreender essa situação de Cristo. Mas, pastor, mas ele venceu, acabou, passou. Mas isso aqui ficou registrado para que você soubesse, para que você entendesse, para que você entrasse na história, para que você visse o quão humano Jesus era. Isso aqui está registrado para que você conheça, para que você saiba como se sentiu o mestre dos mestres, como se sentiu o Senhor da sabedoria, para que você não seja solitário na sua dor, mas saiba que Jesus também se sentiu como você. E Jesus queria sair fora dessa dor. Não era brinquedo, não. Isso aqui não é jogo de teatro, não é jogo de cena. Ele quis sair fora. Ele quis se livrar. Como você quer se livrar muitas vezes. Lucas era médico. Então Lucas, a narração de Lucas, ele pega alguns detalhes mais interessantes. Pega lá Lucas 22. Lucas prestava mais atenção nesses detalhes físicos. Lucas 22 vai ser o versículo 42, 43 até o 44. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para que os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Agonia. Você sabe o que é agonia? Alguém pregou que nós temos que ser sempre alegres, não é assim? Aprendemos isso. E quando temos agonia, quando nossa alma está angustiada, nós não podemos contar. Nós não podemos falar. Não posso chegar aqui chorando. Ainda mais se for pastor, se for líder, estiver aqui na frente, não pode ter problema. Não pode ter fraqueza. Jesus estava em agonia, agonizando. Aí sabe o que nós aprendemos a fazer? Como é que nós somos treinados na igreja? Disfarçar. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Aí que a gente canta, né? Graça e paz, irmão, graça e paz. Como é que tá, irmão? Na graça. A gente aprende a ser hipócrita. A gente aprende a rir quando quer chorar. A gente aprende a dar sorriso quando quer dar grito de agonia. A gente aprende, nós somos treinados
Nós somos educados religiosamente para sermos falsos, para sermos mentirosos, para sermos hipócritas, para não deixarmos transparecer a nossa fraqueza, porque vão dizer que nós não nascemos de novo. Porque isso não é coisa de novo nascido. Isso não é coisa de crente. Misericórdia, meu Deus. E ajuda a sua igreja, os teus filhos, os teus amados, na fraqueza. Levai a carga uns dos outros. Que carga é essa? E orai uns pelos outros. Jesus estava em agonia ao ponto de suar, transpirar sangue. Você não sabe o que é isso. O que nós sabemos é olhar para as pessoas e falar: meu filho, isso não é coisa de novo nascido, não. Meu filho, não é assim não. Sai dessa, meu filho. Aí daquele que se diz novo nascido e chega aqui chorando de dor, com alma angustiada, com agonia. Jesus passou por tudo isso. Jesus foi até a morte. E Jesus venceu a morte. E Jesus nos deixa a receita para passar por tudo isso. Logo que ele chegou na ceia, vamos começar aqui, porque senão vai acabar nosso tempo e vai ficar todo mundo agoniado. E não vai descobrir como é que Jesus fez para vencer, porque ele venceu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não conhecer, você vai ficar em agonia, porque você vai ficar em trevas. E a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem outro lugar. Essa agonia entre a alma e o espírito, só a palavra pode. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Primeiro ponto. Eu sei que eu vim para isso. Eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. Isso é precioso, não é? Isso é glorioso. O segundo ponto aqui que nós vamos destacar é algumas atitudes que nos ajudam a passar por esses momentos de dificuldade. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 12, 13, 14 e 15. Depois que lhe lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, os lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. 90% dos problemas vão ser resolvidos com essa atitude aqui. Como, pastor? Presta atenção.
Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. A palavra de Deus nos ensina que quando injustamente nós somos sofredores, então somos bem-aventurados. Mas, se por causa das nossas atitudes é que nós sofremos, então o que nós temos que fazer aqui é simplesmente deixar a nossa atitude. Nós estamos aqui numa condição, e quando somos confrontados, quando somos afrontados, nós subimos, firmamos nosso direito, e criamos uma barreira contra qualquer tipo de conselho, porque eu tenho direito à razão, à maldita razão. Eu tenho razão, eu estou certo. É injusto o que está sendo feito comigo. Eu me lembro quando eu era moço, quando eu tinha minhas namoradas, não era a Cris. E eu lembro uma vez que uma menina terminou comigo, e eu fiquei muito mal. E aí o que eu fiz? Eu voltei lá e conversei com ela, e tal, até convencer ela a voltar comigo. A hora que ela voltou comigo, eu terminei com ela. Falei, agora eu tô livre. Aí eu fiquei bem. Então o meu sofrimento não era pela perda. Não era por ter terminado o namoro. Eu nem estava muito interessado no namoro. Mas era porque eu tinha saído no prejuízo. Jesus fala o seguinte: agora, em nome de Jesus, que eu vou falar isso em nome de Jesus, ocupa a posição de servo. Nessa situação que você se encontra, que está te angustiando, toma a posição de servo. Porque eu estou te dando um exemplo. Eu sou Senhor e Mestre. Vocês dizem muito bem, eu sou Senhor e Mestre. Eu sou mesmo. Se eu, sendo Senhor e Mestre, desço aqui para vos lavar os pés, então desce do teu pedestal de razão. Sai daí agora, que você já vai sentir o teu peito leve. 90% do seu problema vai ser resolvido aí, porque é pela nossa arrogância, pela nossa razão, pelo nosso direito é que nós sofremos, pela nossa posse, pelo nosso domínio. É por isso que nós sofremos. Toma a posição de servo. Toma a posição de serviçal. Toma o teu lugar. Jesus estava na boca da ceia. Jesus tinha acabado de cruzar com um traidor, com Judas. Alguém já teve algum traidor aqui? Traidor a gente quer esganar. A gente quer trucidar. Jesus foi lavar o pé de Judas. Essas pessoas que lhe fizeram mal, essas pessoas que estão acima da sua capacidade de perdoar, vá servi-las. Vá lavar os pés delas. Abandona a tua razão, joga fora o teu direito, se liberta da lei, e você vai aprender como é que você consegue passar por uma situação de opressão dessas, injusta, que Jesus, é tudo injusto o que estava acontecendo com Jesus. Ele não merecia. Ele estava sendo acusado, era tudo, mas o que Jesus tinha de precioso aqui? Ele sabia o fim da história, é verdade. O que segurou Jesus aqui? Ele conhecia a verdade. Tem um moço aqui, o Rodrigo. Rodrigo, você vai passar 2 anos sem ganhar nada, comendo pão com farinha e tomando água. Vai emagrecer, inclusive. Vai sofrer que nem um condenado. Rodrigo vai entrar em depressão. Vai ficar em pânico.
cortar o rancho. Porém, Rodrigo, vou te dar o conhecimento. Daqui 2 anos, depois que você passar por esse sofrimento, você vai receber 5 milhões de dólares. Já ficou contente? Já ficou feliz? Porque ele teve a revelação, então vai passar pelos 2 anos até com certa... Vai sentir fome, igual ia, vai. Vai sofrer, vai. Tem hora que vai chorar, vai ter que orar, vai. Mas vai firme. Porque daqui 2 anos, ele vai pegar 5 milhões de dólares. Então está resolvido, valeu a pena. Agora, se ele não tiver o conhecimento da verdade, mesmo que ele vá receber 5 milhões, e não contar para ele, vocês já imaginaram como é que ele vai passar esses 2 anos? Talvez não passe. Não vai, né? Morre. Então, o conhecimento da verdade é muito poderoso. O conhecimento da verdade nos redime, nos dá força, nos põe em pé, nos eleva a alma. Mesmo a angústia sendo agonizante. Diz lá, está escrito aqui, para os pais que têm problema com os filhos: todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos, a sua paz, será abundante. Olha a verdade. Se você tomar posse dessa verdade, então você tem o conhecimento dos 5 milhões de dólares para depois dos 2 anos de fome, ou até depois da sua morte. É só pegar. Pronto. Você viu como Sara conhecer a verdade é poderoso? Quando nós descemos, quando nós acreditamos no que está escrito e descemos da nossa posição de arrogância e de soberba, já passamos a ter muito mais condição, muito mais força de superar qualquer agonia, qualquer dor. Ainda João 13, eu fico pensando o tanto de ensinamento de Jesus no meio de suar sangue, agonia, pavor, dor, sofrimento. Vocês já prestaram atenção de João 12, 13, 14, 15? Quanto ensinamento de Jesus! É tudo de véspera. É tudo nessa situação emocional que ele estava. O versículo aí 34. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus começa a repartir, compartilhar. Ele acaba de falar de novo ali, olha, vou estar com vocês um pouco, daqui a pouco não vou estar mais. Vou morrer, moçada. Vou sofrer, vou carregar o peso do seu pecado ali na cruz. Mas eu vou te dar um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. A tua vida por amor. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Lembra o que ele falou lá atrás? Aquele que odiar a sua vida, salvá-la, guardá-la para a vida eterna. Mas aquele que amar a sua vida, perdê-la. Nós amamos a nossa vida. Nós temos apego à nossa vida. Nós temos apego a tudo que é nosso, tudo que é meu. Nós somos seres essencialmente egoístas. E Jesus vem nos ensinar aqui o que é amor. Amor é para fora. Egoísmo é para dentro. Egoísmo é meu. Egoísmo me deixa feio. Egoísmo me deixa fraco. Um dia eu vou trazer aqui um pedaço do filme O Senhor dos Anéis, que tem lá o tal do Sméagol, que tem um anelzinho, que é o precioso dele. E é um exemplo bom para o homem egoísta. Ele pega aquele anel e fala, é meu precioso, my precious. Só que o Sméagol era um homem bonito, era um ser bonito que foi ficando feio. E ele foi ficando feio, ele foi ficando corcunda, ele foi ficando enrugado, ele foi ficando...
É assim que nós somos com as nossas coisas. É meu filho, é meu marido, é minha mulher, meu carro, minha casa. É meu orgulho. O cara pode ser pobre, pode ser em casa de chão de terra. Fala, mas aqui é bem limpinho, é bem varrido. Eu sou pobre, mas o café é bem doce. É meu. Ô miséria. Ô desgraça. Isso é desgraça. Amor. O amor é tudo para o outro. Tudo para o outro. Dentro de um relacionamento de casal, se não houver amor, mas não tem religião, não tem psicólogo que faz dois ser egoístas viver junto. Vai até um tempo. Vai até um certo momento. Enquanto os interesses estão sendo ali trocados e tem aquela permuta, aquele mocambo de casal, né? Chinelo por bolo, bolo por comida, comida por isso. Mas quando as trocas começam a ficar meio injustas, quando um lado começa a levar mais prejuízo que o outro, incompatibilidade de gênios, o amor acabou. Que amor? Isso nunca foi amor, isso sempre foi uma troca. Um jogo de egoísmo entre o casal. Começou lá no namoro. No namoro tudo é mais bonito, não é? E com o tempo vai mostrando o que é de fato. Agora o amor não interessa nada para mim. Eu amo você? Então você não precisa fazer nada para mim. Eu posso passar a vida inteira lhe servindo. Só dando. Isso é amor. Isso é arma para libertar de angústia, agonia, depressão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Se você tiver amor, você vai ver quanto lixo você vai ter que tirar. No exercício do amor, falar, opa, isso não cabe. Opa, isso não cabe. Ou essa angústia aqui também não tem lugar para ela. Ou esse aqui também foi. Ou quanta coisa vai cair aí. E Jesus fala esse no meio da sua agonia, no meio do seu sofrimento. Capítulo 14. Foi-se o nosso tempo. Jesus no meio daquela angústia, Jesus no meio daquela agonia, ele começa o capítulo 14 dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Que homem! Credes em Deus, crede também em mim. Qual outra coisa que Jesus nos dá aqui? Esperança. Nós temos no que esperar. E o que nós temos que esperar é eterno. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Viu? Então ele nos dá outra arma poderosa para vencermos as nossas aflições. Esperança. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Ah, mas minha vida vai ser sofrida assim em tempo? Só 2 anos. Passa rápido, né, Rodrigo? É só 2 anos. A nossa vida é como um pó. São só 2 anos. O tempo é pouco. Nós temos esperança. Nós esperamos em Cristo. E como nós temos esperança, então nós podemos passar aqui por esse caminho pesado, difícil, com alegria. No mundo, o que nós vamos ter no mundo? Ruas de ouro, dinheiro no banco, roupa bonita, mulher, o que mais? Não, no mundo tereis aflições.
Mas como é que eu passo por meio dessas aflições? O que o conhecimento da verdade me diz? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não te dou como o mundo dá. É isso que Jesus nos faz. É isso que Jesus nos dá. O homem que suava sangue, o homem que estava angustiado, o homem que estava triste, o homem que estava pedindo para Deus tirar ele desse momento, nos mostra a revelação da verdade, que a esperança no que esperamos pode sustentar o nosso caminho, a nossa vida. João 14, versículo 13 e 14, tem vários nesse trecho, nesses últimos instantes de Jesus, tem várias vezes que ele fala isso. Mas vamos ver só um. Só o 14. 14. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, se não der nada certo, se você não tiver fé, não conseguir enxergar, não conseguir ver nada, fala o seguinte: pede. Só pedir. Falando sobre oração, né? O que é oração? Quem estudou português aqui? O que é oração? O que é oração, Rafael? O que é um orador? Falar. Uma frase. Conjunto de palavras que tem sentido é uma oração. Se você tiver com sede, vou pegar o Rodrigo aqui que está comendo farinha com água. Se você tiver com sede, Rodrigo, qual a oração que você vai fazer para mim? Me dá um copo d'água. Uai. Tem outro jeito de você pedir água para mim, senão pedindo água? A gente é tão complicado com Deus. Fala o seguinte, faz uma oração. Formula o teu pedido e apresenta a mim. E eu vou fazer. É tão simples quanto isso. Não tem aquela história daquela... Nós temos uma metodologia toda científica, espiritual, né? De orar, então de... Ó Senhor, Tu que estás lá não sei aonde, tão longe e tão distantes, atentes, ó Senhor, para oração. Falar, ó Deus, preciso de uma vaga aqui para estacionar o carro. Cansei de fazer oração assim. Funciona. Ó Deus, preciso disso, queria aquilo. Tem coisa que Deus não vai dar. Mas aí o conhecimento da verdade, que é o que nos liberta, nos revela. Fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Eu queria ser rico. Mas aí eu já dei um jeito, né, de fechar com Deus um acordo. Eu quero ser rico, mas eu vou ajudar muito na obra. Entendeu? E cheguei a propor para Deus até 20% de dízimo, nem 10%. Cheguei até a fazer um negócio, mas a gente é tranqueira, né? Cuidado com o que você vai pedir. Presta atenção. Nós temos um processo ali, né? E quando eu desci do meu pedestal e assumi a minha posição de servo, de humilde, então, quando eu estou amando, quando eu estou fazendo isso por amor, então você vai ver muito bem como é que você vai pedir. Não conseguiu, meu filho? Pede. Pede. Você quer saber uma coisa 100% garantia da oração que funciona? Com 100% de garantia. Preciso de sabedoria, porque eu não estou conseguindo ver a verdade. Eu não estou conseguindo contemplar a verdade. Eu estou meio
perdido aqui. Então, a palavra de Deus nos assegura que se pedirmos sabedoria, Ele nos dá. Esse já vem com resposta. É pedido que já vem com resposta junto. Isso é moleza. É bico. Só pedir. Sabedoria. Seu burro. Seu insensato. Sofre porque quer. Porque a palavra viva está aí. Para passear entre a tua alma e o teu espírito. Entre as tuas juntas e medulas. Para te curar. Para te sarar. Está aí. Cara, no meio de um sofrimento desse, falou, e tem mais. Pode pedir. Pede que eu vou atender. Pode pedir. Olha, João 15. João 15 é uma glória. Nós não vamos olhar porque não vai dar. Mas é tremendo os ensinamentos que tem aqui. Para um ser... um humano, um homem agonizante, em meio de um sofrimento tremendo, as preciosidades que ele ensina aqui. 16, quando ele apresenta o Espírito Santo, outro Consolador, porque até ali ele é o Consolador, no meio da agonia. 17, quando ele faz a oração. Oh, meu Deus. 17. Vamos ler. Porque vamos deixar essa pedacinho da oração de Jesus para os nossos corações nessa noite. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o 16:33 também. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Tenho-vos dito isso. Aflitos, cansados, sobrecarregados, oprimidos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus deixou os discípulos e foi orar mais para frente, os discípulos dormiram. E a gente já meteu o pau nesses discípulos quantas vezes, né? Os caras não aguentaram ficar nem um pouquinho com Jesus. Para lá, alto lá, senhores juízes. Alto lá. A situação dos discípulos ali era pesada também. Eles estavam tudo confuso, angustiado. Eles nunca tinham visto o mestre falar que estava triste, que estava em agonia, que estava desesperado, que estava com pavor. Eles não tinham visto isso ainda. E Lucas, o médico, né, o doutor Lucas, meio psicólogo aqui, quando ele fala que eles estavam dormindo, ele fala que eles estavam dormindo de tristeza. Eles não estavam dormindo de vagabundo, de relaxado. Nós imaginamos, eles não estavam nem aí com Jesus. Jesus virou para lá, esse cara não está nem preocupado. Não, eles estavam dormindo de tristeza. Depressão dá sono. Quando você está muito angustiado, que o trem deu tudo errado, que o jogo de futebol não deu certo lá, seu time perdeu, você fala, quero ir para casa dormir. Não é assim? Estou com sono. E eles estavam ali com sono. Pesou. Dói o corpo, as juntas, dói os ossos. É pesado isso. Aí Jesus, vamos encerrar hoje com esse, né? Levantai-vos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Levanta-te. Levanta-te. E pede. Fala comigo. Não precisa ser uma coisa formal. Não precisa ser nada disso. É só levanta e fala. Ó Deus. Fala, pede para o Pai. Pede para o Pai. Ó Deus, Deus Pai. Eu estou te pedindo aqui, em nome de Jesus, porque Ele que mandou. Também não tem um cara de pau de chegar lá, né, na casa do seu fulano lá e pedir as coisas. Não, ó, eu sou amigo do Rodrigo. Então, aí já usei o nome dele para... Né, vendedor de consórcio não faz isso? Liga num e fala, indica alguém. O cara indica e fala, ó, fulano indicou. A gente sempre tenta em nome de alguém. Então, eu venho aqui, Pai, em nome de Jesus. Que Ele que falou, Ele que mandou. Está lá escrito, João 14, 14. Vem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma frase de composição de uma oração cristã, né? Em nome de Jesus, amém. A gente sempre fala, né? Em nome de Jesus eu venho aqui porque Jesus mandou. Em nome de Jesus. Eu venho aqui autorizado por Jesus. Na autoridade de Jesus. Pai. Pediu o seguinte. Aí fala. Apresenta teu pedido. Jesus já pediu para que nós sejamos santificados na verdade. Nós vamos orar agora, encerrando esse culto, confirmando essa oração de Jesus, porque precisamos ser santificados na verdade, para que possamos ter paz. Não para que cessem as tribulações. Essa não é a oração. Porque quando conhecemos a verdade, mesmo que a gente peça, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Eu quero que seja feita a tua vontade. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos da tua igreja. Para o conhecimento da verdade. Para que possamos ser santificados na verdade. No conhecimento da tua palavra. Santifica-os, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. É em nome de Jesus, meu Pai, que nós te pedimos. É porque Ele nos ensinou assim. É porque Ele nos autorizou assim é que nós pedimos. Santifica a tua igreja na verdade, dando a ela a revelação e a posse da verdade da tua palavra. Por misericórdia, meu Deus, por misericórdia. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Vão guardados no nome do Pai e vão com o Consolador, o Espírito Santo, consolando os vossos corações.